Então vamos voltar, pessoal. Parte 2. A aula refere-se ao cânon do Novo Testamento. Então já vimos a primeira parte, passamos os critérios utilizados, revemos algum conceito da primeira aula, e agora então nós estaremos dando continuidade, falando sobre o cânon do Novo Testamento, ok? Então vamos lá, razões para definir o cânon do Novo Testamento. Primeiro ponto aí que se torna uma razão. A razão, ou seja, uma necessidade. Então, veja como que Deus trabalha com as coisas, né? Quando os autores bíblicos escreveram, inspirados por Deus, ou seja, movidos por Deus, né? Esse é o termo bíblico, eles foram movidos por Deus. Nenhum autor bíblico, eles tinham a ideia de que um cânon seria estabelecido. Então, Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele não pensou assim, vou escrever, eu vou tomar os cuidados devidos para que lá na frente a minha carta aos Romanos, ou a epístola aos Romanos, seja inclusa no cânon. Eles não tinham isso em mente. Na verdade, Deus tinha, o plano de Deus era nos dar um texto, né? Era nos dar um texto inspirado, Apocalipse. Então, o cânon já estava estabelecido por Deus, não pelos escritores. É isso que nós estamos dizendo. Então, os homens foram tendo as necessidades. Na verdade, Deus, na sua soberania, ele rege todo o universo, ele rege a história. As coisas acontecem por causa dos decretos, dos planos divinos para nós. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da Covid-19, essa doença provocada pelo coronavírus. Isso tudo está dentro dos planos e propósitos de Deus. Ele tem o controle desta situação nas suas mãos. Deus nunca perdeu o controle. Então, da mesma forma, o que acontece? Deus foi colocando o cânon, foi formando o cânon, foi mobilizando homens para escreverem inspirados pelo seu espírito, ok? E a igreja ela foi sendo movida por razões. Então, uma das razões que formou, que ajudou, né, a definir o cânon do Novo Testamento foram as heresias. Então, vejam como Deus trabalha de tal forma que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a glória dele. Então, Deus, ele é um maior estrategista do universo, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que surgem as heresias, a igreja, os pais da igreja, os nossos pais apostólicos, eles são obrigados a definir o que é inspiração divina e o que não é inspiração divina. Então, as heresias. Um herege chamado Marcião, que viveu, né, nesse período aqui, em 140 depois de Cristo, ele desenvolveu seu próprio cânon. Olha o que acontece, tá? Contendo apenas o Evangelho de Lucas e 10 das cartas de Paulo, com a omissão de 1º e 2º Timóteo e de Tito, e começou a divulgá-lo. Então, Marcião, né, ele foi um herege. Na mente dele, veja só a questão da heresia, como ela surge. Geralmente uma heresia, ela surge como fruto de um pensamento único, tá? Uma heresia, ela não surge na mente de várias pessoas. Um pensamento é formado na mente de alguém, esse pensamento começa a ser divulgado, outras pessoas vão vendo coerência nesse pensamento e estabelece-se ali, então, uma heresia. Então, Marcião, né, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: existem dois deuses. Existe o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus violento, é um Deus de guerra,
é um Deus implacável, é um Deus muito bravo, um Deus que não tem misericórdia. E existe o Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo, um Deus clemente, um Deus misericordioso. Sendo assim, na mente de Marcião, todos aqueles textos que revelavam esse Deus sanguinário, esse Deus de guerra, esse Deus que mobilizava o povo de Israel para destruir os outros povos. Então, esse Deus, ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é um Deus misericordioso, ele é um Deus violento. Por isso, todos os textos que trazem esse Deus, né, esse falso Deus para Marcião, nós vamos tirar. Ou melhor, eu, Marcião, vou tirar. E o que ele fez? Então, ele tirou os textos e versículos que traziam revelações de como Deus operou no Antigo Testamento. Se você verificar, por exemplo, a questão das 10 pragas, realmente a 10ª praga foi a questão de Deus matar os primogênitos dos egípcios. Então, Marcião, usando a sua forma de pensar, ele falou, poxa, como que um Deus pode fazer isso? E esses pensamentos nós encontramos ainda hoje. Você vai ver que é muito fácil nós estabelecermos a nossa forma de pensar e temos justificativas lógicas para convencer outras pessoas. Então, Marcião vai fazer o seguinte, todos os textos e todos os livros que trouxerem esse Deus mau do Antigo Testamento, nós vamos eliminar. Com isso, olha só, ele fica apenas com o Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo, tá? E o que ele faz? Ele começa a divulgar isso, é aquilo que eu falei. Veja, esse pensamento não surgiu na mente de 10, 15, 20, 30 pessoas. Surgiu na mente de um homem, de Marcião, que foi então um herege. E isso favoreceu a igreja, os pais da igreja, a combater essa heresia. E quando se combate uma heresia, você só combate uma heresia com a verdade. Então, a revelação bíblica foi fundamental. Esses pais da igreja, que nós vamos ver aqui pelo menos 5 deles, eles se debruçaram sobre o texto bíblico para, então, retirar disso a canonicidade, aquela questão da inspiração divina. E aí a igreja passa a reconhecer o cânon do Novo Testamento. Então, essa heresia foi uma das razões. Logo, eu posso dizer que Marcião contribuiu, de uma certa forma, para que houvesse uma definição, porque se não houvesse essa definição, talvez hoje o que existiria seria o cânon de Marcião, se nós não tivéssemos esses homens responsáveis, esses grandes teólogos, esses grandes estudiosos lá do Antigo Testamento, ou melhor, lá dos primeiros séculos da igreja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 5º século, porque, na verdade, os pais da igreja, eles formam um conjunto de estudiosos, um conjunto de grandes teólogos que vão desde o 1º século até o 5º, 6º século. Então, vejam, nós devemos muito a esses homens, a esses grandes teólogos, porque através deles, eles combateram as heresias, e nós temos hoje os 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. Por quê? Porque esses homens combateram heréticos como Marcião. Então, as heresias, elas foram motivadoras, vamos dizer assim, para que a igreja definisse o cânon do Novo Testamento. Um outro ponto aí que nós devemos observar é a existência de livros apócrifos, né? Existência de livros apócrifos, que são livros ocultos, sem reconhecimento de autenticidade, tá? Muitas igrejas orientais estavam usando
nos cultos livros que eram claramente espúrios, ou seja, livros falsos. E isso requeria uma decisão concernente ao cânon. Então, olha só, precisava de um governo, precisava de uma definição. O que é inspirado por Deus e o que não é, porque a igreja já está se desviando. Aliás, o homem, e podemos citar a própria igreja, quando ela não tem uma clareza doutrinária, quando ela não tem uma linha de pensamento doutrinário claro e bem definido, a tendência é que a igreja, então, ela passe a ser dominada, por conceitos e por doutrinas que não são bíblicas. Então, o que acontece? É importante nós termos esse cuidado de zelar pela doutrina da igreja. E quando eu falo da doutrina, eu não estou falando de costumes, tá? Por exemplo, tem igreja que as mulheres só usam saias. Tem igrejas que os homens sentam num lado, as mulheres sentam no outro. Isso são costumes humanos, não estou falando disso. Quando eu falo de doutrinas claras, eu estou falando de ensinos bíblicos que trazem transformação de caráter, de vida e de padrão de vida e de conduta. Então, por exemplo, a questão das doutrinas como redenção, repito, redenção, justificação, santificação, expiação no sangue do Cordeiro, glorificação, eternidade, definição escatológica. Eu estou falando de doutrina. Então, quando a igreja está bem estabelecida numa linha doutrinária clara, nós não nos desviamos por outros ventos de doutrinas. É isso que Paulo fala, a questão da ortodoxia. O que é? O que é a ortodoxia? É o ensino reto, é o ensino verdadeiro, aquilo que realmente foi inspirado para nos revelar a verdade. Então, livros apócrifos. Eu passei para vocês, nesta semana, uma relação de apócrifos do Antigo Testamento e apócrifos do Novo Testamento. Faça um exercício hoje à tarde, abra aquela mensagem e veja a quantidade de apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. Você vai encontrar ali centenas de livros, o que significa dizer que nesse período, tanto antes da vinda de Jesus, como os primeiros séculos depois de Cristo, você vai encontrar muita literatura. Nesses 400 anos que nós consideramos de Malaquias a João Batista, né? Esse período de 400 anos, também chamado de período interbíblico, né? Que nós não temos escritos inspirados por Deus, mas literaturas começaram a ser escritas. Então, você tem 1º e 2º Macabeus, que fala sobre a história dos judeus. Você tem outros livros ali, nesse período, que foram escritos em grande quantidade. No Novo Testamento também, você vai encontrar uma infinidade. Você vai encontrar o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Então, são o quê? São apócrifos. E isso foi uma das razões para que a igreja, esses pais da igreja, sentassem e definissem. Alguém tinha que assumir essa responsabilidade. E nós temos os primeiros pais da igreja que assumiram isso, e graças a eles nós temos o quê? Nós temos o cânon do Novo Testamento, ok? Um terceiro motivo, uma terceira razão para se definir o cânon do Novo Testamento foi a questão do edito de Diocleciano, ou seja, o decreto que ele fez. Esse Diocleciano, então, o imperador romano, na época,
por volta de 303 depois de Cristo. Então, veja, nós já temos primeiro e segundo século, tá? E nós não tínhamos ainda uma definição de cânon do Novo Testamento. Já são o que depois da morte de Cristo, 300 depois de Cristo, já são 270 anos que se passaram na era da igreja, sem uma definição clara do que deveria ser o cânon do Novo Testamento. Então, qual foi o edito de Diocleciano? Qual foi o decreto que ele fez? Ele deu a seguinte ordem: as escrituras, ou que as escrituras fossem destruídas pelo fogo. Olha que artimanha satânica. Veja, Satanás, ele nunca deixou de operar. Entretanto, ele é um jogador de xadrez, vamos dizer assim, que nunca ganha. Deus é o maior estrategista do universo. Então, por mais que Satanás tente, com suas astúcias, anular a revelação da palavra de Deus, ele não consegue. Tá? Não tem possibilidade alguma de Satanás vencer. Eu acho que foi Billy Graham que diz o seguinte: se você tem dificuldade com relação ao que está ocorrendo no mundo, por exemplo, leia os últimos capítulos da Bíblia, ou seja, Apocalipse 21 e 22, e você vai ver que tudo vai terminar bem. Então, o que demonstra que os planos, os decretos de Deus é que se cumprem, tá? Os decretos do diabo, eles se frustram. Então, veja, a ordem foi que as escrituras fossem destruídas pelo fogo. Por quê? Porque aí a igreja não se perpetuaria. Imagine se esse decreto, se esse edito desse imperador tivesse tido sucesso, se ele fosse bem sucedido. Nós não teríamos as escrituras, conclusão, a igreja teria se desfeito no decorrer da história, e hoje nós seríamos o quê? Né? Então, ele queria que os livros sagrados dos cristãos fossem destruídos. Graças a Deus, isso não aconteceu. Pelo contrário, tá? Ficou mais evidente que Deus estava querendo que a igreja definisse o cânon, para que tudo isso chegasse até nós, o texto que Deus escreveu através dos seus homens que foram movidos por ele, chegassem até nós, como nós temos hoje os 66 livros da Bíblia. Muito bem, agora a questão do reconhecimento dos pais da igreja, que nós temos falado, né? O primeiro pai da igreja aí que nós queremos destacar é Inácio de Antioquia, tá? Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Se você der uma olhadinha no mapa bíblico, algumas Bíblias lá no final tem lá o mapa nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, e você vai ver, né, eu deveria ter colocado aqui, acabei não colocando, mas vamos ver se na semana que vem eu coloco. Nós temos o mar Mediterrâneo, e depois nós temos aqui embaixo Jerusalém, subindo nós temos Samaria, e nós temos ali Antioquia. Essa Antioquia aí é a Antioquia da Síria, que é relatada em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, Lucas vai escrever sobre essa igreja. Havia na igreja de Antioquia apóstolos, profetas e mestres. E foi exatamente aí que esses homens estavam jejuando e buscando revelação de Deus, para que Deus pudesse enviar, pelo seu Espírito, missionários. E foi nessa ocasião, na igreja de Antioquia, relatada então por Lucas em Atos 13, que Deus, pelo Espírito Santo, levanta Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, para serem os primeiros missionários para levarem o Evangelho para os confins da terra,
conforme aquilo que Jesus já tinha decidido, né? Então, Inácio de Antioquia é quem vem, então, a assumir essa igreja por volta do ano 110, né? 90. Portanto, nós podemos dizer que Inácio de Antioquia, ele conheceu o apóstolo João, porque o apóstolo João, ele escreveu Apocalipse por volta do ano 90 depois de Cristo. Logo, o Inácio foi discípulo de João, ok? Então, o Inácio de Antioquia, para vocês terem uma ideia a respeito da seriedade cristã e de vida cristã que esse homem cultivava, ele escreve 7 cartas. Uma das cartas dele é carta de Inácio aos Romanos. Tá? Uma outra tarefa para você. Procura lá no Google, Carta aos Romanos, de Inácio de Antioquia. Tá? Nessa carta aos Romanos, na verdade, o que acontece? O Império Romano, repito, nesse período, era implacável, havia uma perseguição, uma política de perseguição muito intensa sobre os cristãos, tá? Então, o que acontece? As pessoas não tinham liberdade por serem cristãs, pelo contrário, elas eram mortas, elas eram crucificadas, elas eram jogadas na arena para serem comidas pelos leões. Então, você que conhece um pouco de história da igreja, você sabe disso. E Inácio de Antioquia, ele foi chamado pelo imperador, ele deveria ir para Roma para ser o que? Sacrificado. Ele seria jogado na arena com os leões para ser comido pelos leões. E nessa carta de Inácio de Antioquia a Roma, né, na sua carta aos Romanos, ele vai escrever o seguinte: olha, por favor, eu chegando aí, não queiram me defender. Eu, pelo contrário, eu quero ser lançado na arena com os leões e quero ser comido por eles. Eu sou, né, ele escreve nessa carta, ele dizendo o seguinte: eu sou o trigo de Deus, que vou ser mastigado para me tornar em pão. Então, veja só, Inácio de Antioquia, ele não fugiu daquela situação, porque ele tinha fé muito bem estabelecida em Jesus Cristo. Então, um grande homem, um grande teólogo, né? Então, ele escreve também aos Trallianos, no capítulo 3, no versículo 3, você pode procurar essa carta, que eu acho que você vai encontrar aí também no Google, baixa o PDF, não tem nenhum problema ler essa carta, é lógico que ela não faz parte do cânon, nem a carta aos Romanos de Inácio, nem as demais cartas, elas não fazem parte do cânon, mas em termos culturais e para o seu conhecimento, vai acrescentar. Então, nessa carta aos Trallianos, ele escreve: não quero dar-lhes mandamentos, olha só, reconhecendo que o que ele escreve não é inspiração divina, não quero dar-lhes mandamentos, tal como fizeram Pedro e Paulo. Eles foram apóstolos. Então, um homem humilde, que não se colocou como sendo alguém que seria movido por Deus para escrever as suas cartas. Ele escreveu, sim, as cartas, mas ele declara que Pedro e Paulo, sim, eles tinham autoridade divina. Eles foram mobilizados por Deus para escrever. Então, esse relato de Inácio de Antioquia nas suas cartas fazem parte do reconhecimento dele, né, como um pai da igreja, de que o Novo Testamento tinha um cânon, ok? Vejam agora a questão de Policarpo de Esmirna, um outro crente, um outro homem de Deus, né? Ele foi bispo de Esmirna por volta de 115 depois de Cristo, portanto está ali ainda no segundo século, né, vamos dizer assim,
né? Primeiro século nós temos o Inácio, do primeiro para o segundo, e no segundo século, então bem próximo ali dos pais apostólicos, dos apóstolos, nós temos esse pai da igreja, chamado de Policarpo de Esmirna. A Igreja Católica, ela pega esses nomes, esses teólogos, e ela faz o quê? Ela vai chamar de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, como se esses homens fossem propriedade da Igreja Católica, mas, na verdade, esses homens foram homens consagrados, grandes teólogos que lutaram pelo reconhecimento do cânon do Novo Testamento. Então, o Policarpo e Clemente e outros, Clemente também foi um outro pai da igreja, e outros pais da igreja, referem-se aos livros do Antigo e do Novo Testamento com a expressão, como está escrito nas Escrituras. Então, nas suas obras, Policarpo se referia dessa forma, como tal expressão está escrito nas Escrituras. Essas Escrituras, para ele, compunham o cânon do Antigo e do Novo Testamento. Policarpo de Esmirna foi um outro mártir. O que é um mártir? Aquele que morre defendendo a fé. A história da igreja mostra que Policarpo de Esmirna foi morto aos 86 anos na fogueira. Ele foi queimado vivo, né? E parece que alguém chegou para ele e falou, olha, Policarpo, faz o seguinte, a ordem do imperador é que você negue a Cristo. Você já é um homem de 86 anos, por que você não nega Cristo? Assim você vai se livrar da fornalha. E a resposta dele foi, como eu poderia negar o meu Salvador, a quem por 86 anos eu servi? Ou seja, não vou de forma alguma negar o meu Salvador. Aos meus 86 anos, eu me entrego a ele, porque esse fogo que vai consumir o meu corpo será momentâneo, porém o fogo eterno, ele não é momentâneo. Então ele tinha essa convicção, e o Policarpo de Esmirna, então ele ajuda como pai da igreja no reconhecimento das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Um outro pai da igreja é Justino Mártir, veja só, segundo século, tá? Ano 100 a 165 depois de Cristo. Então, nós temos aqui o segundo século, tudo bem? Então, referindo-se à Eucaristia, a Eucaristia é o termo católico para a ceia do Senhor. É aquela ideia da hóstia, né, sendo entregue para o cristão, e o vinho, na verdade, a hóstia sendo molhada no vinho, tá? Existe na Igreja Católica uma doutrina chamada doutrina da transubstanciação. O que significa essa doutrina? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, ou leram ou conhecem. Isso tem no catolicismo romano. Significa o seguinte, que a hóstia, quando ela é mergulhada no vinho, tá? Ocorre ali um mistério de Deus. A hóstia se transforma em carne de Jesus, carne mesmo, tá? Carne mesmo, vocês estão vendo aqui, deixa eu me posicionar melhor. A hóstia se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Essa é a ideia da doutrina da transubstanciação. Há uma transformação da substância, por isso, transubstanciação. Então, eles creem que naquele momento, tá, da Eucaristia, da ceia do Senhor, a hóstia se transforma em carne física e o vinho se transforma em sangue. Então, Justino Mártir, ele escreve na sua primeira apologia, porque ele foi um apologeta. O que é um apologeta? Um apologeta é aquele que defende a fé, é aquele que usa o texto bíblico com autoridade, com conhecimento,
para defender a fé cristã. Então, ele foi um apologista, ele escreveu várias apologias, e nessa apologia 167, ele escreve: e no domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só local, e durante o tempo que é possível, dando continuidade, leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então, quando o leitor termina a leitura, o presidente faz uma admoestação e um convite a que todos imitem essas boas coisas. Então, o que Justino Mártir está dizendo? Que no domingo, a Bíblia, ou os livros canônicos, né, principalmente do Novo Testamento aqui, eles eram lidos, porque, veja, ele está falando, eles leem as memórias dos apóstolos, ou seja, os textos escritos nos evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, ok? E também escritos dos profetas, aqui ele está se referindo ao cânon do Antigo Testamento. E então, quando o leitor termina a leitura, então era feita uma leitura, não uma pregação mais expositiva. O presidente faz uma demonstração e um convite. Então, aqui, na verdade, o presidente ali seria aquele que estaria ministrando, finalizando, então, a mensagem, né? Então, ele demonstra uma mensagem de demonstração no sentido de exortar para que retornem a Cristo, retornem aos ensinos que foram ministrados, e para que imitem as boas coisas, no sentido para uma regra de fé e conduta. Então, nós temos esse Justino Mártir, ali no 2º século, trazendo essa informação. Isso é reconhecimento, não é, de que aqueles textos, principalmente dos apóstolos e dos profetas, eram textos inspirados por Deus. Então, Justino Mártir, ele recebe essa designação, né, esse adjetivo aqui de mártir, porque ele foi decapitado, exatamente. Como Paulo, né? A história da igreja diz que Paulo, ele foi decapitado. Por que Paulo foi decapitado? É interessante, nós sabemos a respeito disso, porque Paulo, na verdade, ele tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano, tá? E era judeu. Então, um cidadão romano, ele não podia ser crucificado, tá? Então, o que acontece? O cidadão romano, na verdade, naquela ocasião, por causa daquela sua cidadania, ele foi decapitado. Eu não sei o que é melhor, ser decapitado ou ser crucificado. Pedro já foi crucificado, porém a história da igreja diz o seguinte, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto da mesma forma que o seu Senhor, Jesus Cristo, tinha sido morto. Então, Justino Mártir foi decapitado também, assim como Paulo. Agora, Irineu de Lyon é um outro pai da igreja, né? Foi bispo por volta de 180 depois de Cristo, então nós estamos ainda no 2º século. Seus escritos confirmaram o reconhecimento canônico dos 4 evangelhos. Olha só, nos seus escritos, isso fica bem estabelecido. Os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 de Pedro, 1 de Pedro e 2 de Pedro, 1, 2 e 3 de João e Apocalipse. Então, na verdade, Irineu de Lyon, praticamente, ele reconhece essa questão dos livros canônicos, né? Irineu também foi um grande teólogo
da época. E terminando aqui com Atanásio de Alexandria, foi arcebispo de Alexandria já no quarto século. Então nós estamos aqui 367 depois de Cristo, portanto quarto século. Ele nos apresenta a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente igual à nossa atual. E isso então é um reconhecimento. Então nessa lista de livros do Novo Testamento você tem, agora aqui no quarto século, portanto, uma confirmação desse pai da igreja, essa questão, então, de uma lista atual como a nossa. A lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita às igrejas, tá? Então, essa carta aqui, tal, tá? Então, o que nós temos? Um grande pai da igreja também trazendo o reconhecimento dos livros que nós temos hoje no Novo Testamento, como sendo livros canônicos, ou seja, livros que têm a inspiração divina. Ainda com relação a Atanásio, ele diz o seguinte, olha só, dentro de uma geração, tanto Jerônimo quanto Agostinho teriam confirmado a mesma lista de livros. Então, Agostinho é o famoso Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho pela Igreja Católica. Agostinho, a história vai nos mostrar que Agostinho de Hipona, ele foi um dos maiores teólogos depois do apóstolo Paulo, tá? Então, você tem, por exemplo, você pode baixar no PDF também as Confissões de Agostinho, né? Ele faz confissões ali interessantes, que ele mostra que ele não conhecia o seu Senhor, por isso ele levava uma vida devassa. A história de Agostinho é interessante, porque a mãe de Agostinho, a Santa Mônica da Igreja Católica, a história diz o seguinte, que ela buscou o seu pastor, que era o Ambrósio, né, o Santo Ambrósio, e ela buscou então o seu pastor, o Santo Ambrósio, e ela pediu, Ambrósio, ore pelo meu filho Agostinho. E ele disse o seguinte, ele respondeu para Santa Mônica, não, Mônica, eu não vou orar pela salvação do Agostinho. Mas como você não vai fazer isso, Ambrósio? E ele respondeu, segundo os relatos da história da igreja. E Ambrósio respondeu, porque Deus não despreza nenhuma gota da lágrima de uma mãe. E Agostinho, então, por volta dos 30, 33 anos, ele tem um encontro com Jesus, realmente, ele estava lendo a carta aos Romanos, ele tem um encontro com Jesus e ele se transforma num grande teólogo, considerado na história da igreja, depois do apóstolo Paulo, o teólogo mais conceituado, ok? Então, eles teriam confirmado a mesma lista de livros, de modo que os 27 livros permaneceram no cânon aceito no Novo Testamento. Então, nós já estamos aqui, o quê? Entre quarto e quinto século. Então, veja só que no decorrer da história, o cânon, lembram quando eu disse a respeito dos planos, dos decretos, dos propósitos de Deus? E Deus não tem pressa, né? Deus, ele trabalha no Kairos, né? Que é o tempo oportuno de Deus, e dentro da eternidade de Deus, 3, 4, 5 séculos não significa nada praticamente. Então, veja só, aqui entre quinto e sexto século é que o cânon do Novo Testamento ele se fecha. Então, esses pais da igreja, repito, contribuíram muito, tá? Agostinho de Hipona também nós podemos considerar um pai da igreja, Jerônimo. Então, até início do sexto século, nós temos esses pais de igreja como que, vamos dizer, entre aspas, protegendo o cânon, lutando, combatendo as heresias, para que então o evangelho chegasse a nós, nesses 27 livros, de forma a trazer então
crescimento, mudança de vida, revelação da palavra de Deus. E para finalizar, o apócrifo e a pseudoepígrafo. Tá? Então, o que significa esses dois termos? Apócrifo, do grego, é apócrifos, tá? Lê-se exatamente assim, apócrifos, que significa oculto ou escondido. Olha só. Portanto, apócrifos são os livros que não foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo. Desculpe. Portanto, não são canônicos. São, na verdade, escritos falsos, tá? Um apócrifo é um escrito falso. Eles não foram reconhecidos, né? Não são os livros que foram reconhecidos, eles não foram reconhecidos pelo povo de Deus. É aquela lista que eu passei para vocês. Tem uma centena de apócrifos do Antigo Testamento, outra centena de apócrifos do Novo Testamento. Entretanto, vale a pena ler alguns apócrifos. Um apócrifo que pode ser recomendado para leitura, pode ler todos, tá? O fato de ler os apócrifos não vai te levar para o inferno, pelo contrário, vai trazer conhecimento bíblico para você. Os apócrifos têm informações importantíssimas sobre a obra de Jesus, sobre a história dos judeus, no caso dos Macabeus, okay? Judite, Eclesiástico, que são livros apócrifos do Antigo Testamento. Por falar nisso, a Igreja Católica, em 1545, no Concílio de Trento, né? Em 1546, porque o Concílio de Trento começa em 1545 e vai até 1563. Então, Idade Média, vamos dizer assim. Então, a Igreja Católica inclui nos 66 livros do cânon mais 7 livros apócrifos do Antigo Testamento. Então, é ali, no Concílio de Trento, em 1546, por volta de 1546, que a Igreja Católica fecha o seu cânon, ok? Incluindo, então, Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, ou seja, são mais 7 livros apócrifos que a Igreja Católica aceita como livro canônico, ok? Então, veja só, nós temos esses apócrifos, que são livros de inspiração duvidosa. É outra coisa que você vai observar nos apócrifos. Pega, por exemplo, um apócrifo do Novo Testamento chamado O Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas. É interessante esse livro, O Pastor de Hermas, eu acho que são 142, 143 capítulos. Então, o livro, o apócrifo, O Pastor de Hermas, está dividido em 3 partes. Você vai encontrar 5 visões. Então, Hermas que tem a visão, essas visões, 5 visões, tá bem? E aí é seguido de 12 mandamentos e termina com 10 parábolas, tá? Então, é uma obra grande, reconhecido. Na verdade, lá no início, né, o pastor de Hermas, né, quase que entrou para o cânon do Novo Testamento, tá? Entre o século II para o século III, quase que essa obra chamada O Pastor de Hermas entrou para o cânon. Só não entrou pelo seguinte, lembra que eu disse que quando você faz uma leitura de um livro apócrifo, ele se autodenuncia, tá? Façam uma pesquisa, busquem hoje, no próprio YouTube, você pode abrir no seu celular, coloca lá, Pastor de Hermas, tem um audiobook lá, que eu acho que dá 1h e pouco, que fala exatamente sobre essas 5 visões. E nessa visão, ele vai relatar
de uma senhora idosa, e essa senhora idosa, ela se autorrevela como sendo a igreja. E ela vai dar uns conselhos para Hermas, tá? Ele vai ter alguns conselhos dessa senhora que se auto-intitula a igreja, dizendo a ele o seguinte: faça as penitências, jejuns, orações, penitências, para que Deus possa te aceitar. E tem muito disso nos textos apócrifos. A questão da penitência, a questão de você se autoflagelar, você ter uma vida de jejum, você ter uma vida de consagração para obter a salvação. Então, essa questão de penitência, ela faz parte, parece, dos apócrifos. Então, tudo indica que naquele período, essa ideia da penitência para alcançar a salvação era muito forte. E essa ideia da penitência, ela persegue a igreja por todos os séculos. Tanto é que nós temos na Igreja Católica ainda, né, não com tanta intensidade como no início da Igreja Católica, essa questão da penitência, por exemplo, ir para a Aparecida do Norte e subir de joelhos as escadarias para pagar penitência, para pagar uma promessa, é uma herança desses livros apócrifos. E nós, Igreja Evangélica no Brasil, nós temos também muito forte no nosso coração essa questão da religiosidade, do cumprimento da religião, e nós temos que tomar cuidado para que nós não estejamos achando que a salvação é mediante as obras. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos uma tendência. Se alguém perguntar para nós, a salvação depende ou não das obras? Muitas vezes nós vamos ficar em dúvida para responder, quando que nós não deveríamos ter dúvida e entender que a obra de Cristo é suficiente para nos salvar. A obra de Jesus, tá? Somente Jesus salva, somente a sua intermediação é necessária para a salvação do homem. Tanto é que a justificação, a doutrina da justificação, nos mostra como sendo uma obra de Deus que ocorreu no passado, e com essa doutrina, Deus nos liberta da culpa do pecado. Então, veja, a justificação não depende das minhas obras e de quem eu sou, depende daquela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Tanto é que a meritocracia da justificação está em Cristo e não em nós. Então, essa ideia de obras, de cumprimento de penitência é muito forte na Igreja Católica. O próprio Evangelho segundo Allan Kardec do Espiritismo traz essa questão, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com esses livros que não são canônicos, tá? O apócrifo ainda, isto é, não fazem parte do cânon da Bíblia. Então, um livro apócrifo não faz parte. As razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos. Um outro apócrifo interessante que você pode pesquisar, e também tem um audiobook, é o chamado Didaquê. Didaquê, na verdade, o autor dessa obra, o que ele faz? Ele coleciona, então, uma série de mandamentos dos apóstolos, e ele, inclusive, cita textos bíblicos para que a gente possa, então, ter um padrão de vida cristã exemplar. Então, apesar desse apócrifo chamado Didaquê, dessa obra, não ser um livro canônico, ele traz conselhos maravilhosos que nos ajudam a ter, então, uma vida mais piedosa, uma vida mais reta e santa diante de Deus, tá? E, além disso, muitos desses possuem até heresias, como o gnosticismo, né? O
o que vem a ser esse gnosticismo? É a busca do conhecimento místico e das verdades divinas ou transcendentais. Então, o gnosticismo, ele imperou muito ali nos primeiros séculos. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai combater essa heresia. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer a questão de que em Cristo habita a plenitude da divindade. Então, ele vai destacar isso. E ele vai falar, olha, cuidado para não vos enredarem com vãs filosofias e sutilezas. Então, tudo indica que o apóstolo Paulo já estava se referindo a essa heresia chamada gnosticismo. O que os gnósticos criam e creem? Que a questão do dualismo, ou seja, existe a matéria, que é má, e existe o espírito, que é bom. Então, na verdade, por causa disso, a tendência de um gnóstico é negar a dupla natureza de Cristo. Olha só, a dupla natureza de Cristo é conhecida também como união hipostática. Você pode também pesquisar sobre isso. Hoje no Google tem de tudo, né? Só tomar cuidado com as fontes. Então, união hipostática, ou seja, a questão da dupla natureza de Cristo. Ou seja, Jesus é 100% homem e é 100% Deus. A dupla natureza numa única pessoa. E o gnosticismo dizia o seguinte: é impossível. Na matéria humana de Cristo, Deus habitar. E aí Paulo vem, então, escrevendo aos Colossenses, e ele dá essa revelação para quebrar de vez com essa ideia gnóstica, tá? De que em Cristo não habitava o ser divino, porque eles separavam o espiritual do material, não é? Então, corpo e espírito. Então, para eles, era impossível Deus habitar corporalmente numa pessoa. E Paulo vai dizer isso ali aos Colossenses. Toda a plenitude divina habita, e ele cita isso, Paulo cita, corporalmente em Cristo Jesus. Então, o gnosticismo, ele foi muito forte ali no início da igreja, e ele acabou sendo até confundido com o próprio cristianismo, tá? Porque essa ideia de espiritual e carnal é muito forte e é algo que nós também temos uma tendência de fazer divisão entre o que é carnal e o que é espiritual, apesar de que Paulo trabalha esses conceitos na sua carta aos Coríntios, mas veja, a questão é que quando o Paulo fala a respeito do corpo, alma e espírito, ele vai falar também que nós somos templos do Espírito. Então, o Espírito Santo habita corporalmente em nós. Então, o ser divino habitando no crente, enquanto que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre profetas, reis e sacerdotes, aqui no Novo Testamento, o que nós temos? Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo habitando em nós. Portanto, nós não temos mais como aceitar essa ideia gnóstica de que a matéria é má e o Espírito é bom. Pelo contrário, nós temos o Espírito habitando na matéria. E é por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Não é? No entanto, neles, há algumas verdades históricas. Neles, o que? Nos apócrifos. Então, há verdades históricas, volto a dizer, se você ler 1º e 2º Macabeus, você vai ver sobre a história dos judeus, tá? E isso faz a igreja considerá-los importantes nos estudos. Mas um apócrifo, ele não estabelece uma regra de fé e conduta.
tá? Então, nós não podemos estabelecer uma doutrina bíblica baseada num livro apócrifo. Então, a doutrina sobre salvação, por exemplo, repito, quando se fala de justificação, eu não posso dizer que a justificação é mediante penitência. Dá para entender? Isso fica muito claro no livro apócrifo. Eles enfatizam muito a questão da obra humana. Alguns apócrifos não exaltam nem a divindade de Cristo. Então, eles são importantes, eles trazem informações históricas, tá? A igreja deve considerá-los, mas importantes apenas a título de estudo e não para estabelecimento doutrinário. E terminando então com a pseudepigrafia, do grego, né? Essa palavra pseudepigrafia é o estudo dos pseudoepígrafos. São o quê? Falsos escritos, que são textos antigos aos quais é atribuído falsa autoria. Então, vamos pegar lá o livro de Enoque. De repente, alguém fez uma obra relatando sobre a história de Enoque e coloca como autoria Enoque. Por quê? Porque se ele colocasse a autoria dele, ele não era reconhecido. Enquanto que, quando ele coloca lá livro de Enoque, a pessoa fala, poxa, vale a pena ler. Por quê? Foi escrito por Enoque. Isso é uma pseudoepigrafia, ou seja, uma grafia, né? Um epígrafo, né? Um escrito, né? Falso. Não é do autor verdadeiro. Então, você encontra muito disso nesses livros apócrifos e nos pseudoepígrafos. Entenderam, então, a questão da pseudoepigrafia? Então, vamos supor, eu escrevo uma carta, né, de 10 páginas para a igreja, e, na época, né, e colocava lá, Evangelho de Paulo. Alguém vai falar, puxa vida, Evangelho de Paulo tem credibilidade. Então, isso gerava muitas dúvidas, porque a pessoa que era indicada como autor era uma pessoa respeitada, tá? Lembra aquela questão do critério profético? Então, isso era muito usado por esses falsos escritores, né? Falsos escritos. Tudo bem? Ok, então, assim nós terminamos esta aula e espero que você tenha crescido um pouquinho mais e daremos continuidade, então, no próximo sábado, que você possa crescer mais e mais através de cada uma dessas aulas que Deus tem ministrado nos nossos corações. Tenham todos um excelente sábado, que Deus os abençoe ricamente. Continuem estudando, pesquisando, que vocês vão continuar crescendo, não só no conhecimento, mas na revelação da palavra de Deus.